não se atemorize. Amém, Senhor. Não tenha medo de vir. Amém, Jesus. Aqui, porque Deus falará por você. Louvado Não seja pensa o nome de você que você é capaz. Não, eu não vou porque eu não posso. Jesus. Pai. Eu tenho medo de não saber falar. Deus, Eu não vou porque tantos pregadores Louvado seja o teu com nome. tanta eloquência e eu que não sei nada. Não é os pastores, não é os missionários, não, é Deus. É, Senhor. Quando você chega aqui, Deus te sacode. Oh, glória! Sacode. Em nome de Jesus. louvado seja. Deus está no meio. Glória a Deus. Deus está no meio. Glória. E Ele vai fazer maravilhas. Amém. Como Ele fez maravilha naquele barco. Louvado seja. As águas se cessaram. As águas se acalmaram. Porque os discípulos, que eram discípulos, se apavoraram. E nós, o que somos? Somos enviados do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Então, não tenha medo. Se você mora só, não tenha medo. Se você está passando uma luta, não tenha medo. Amém. Se o mar está revolto, Amém. não tenha medo, porque Jesus está no meio. Glória a Deus. Amém. Quando você é de Jesus, não tenha medo, porque quando você grita, Senhor, o mar está bravio, Ele vem e acalma. Glória a Deus. Amém. Quando Jesus, crucificaram Jesus, em vez de se acalmar, já tinham matado ele, se alvoroçou mais ainda, né? Porque aí eles queriam saber aonde estava o corpo. Eles queriam porque queriam o corpo, mas não tinha corpo. Eles eram mentirosos, disseram que os discípulos tinham que os discípulos tinham roubado o corpo, tinham abrido lá o sepulcro e tinham tirado o corpo de Jesus e ficaram tentando matar os discípulos e a cidade ficou alvoroçada. A coisa pior do mundo é quando a pessoa vive na posição de ganhar. Eu quero ganhar uma casa. Meu Deus. Vem que eu te dou. Se você fizer isso, se você for lá e matar, vamos dizer que a minha amiga lá, minha irmãzinha, vou matar a Glória. Se você for lá e matar ela, ou trouxer ela aqui, eu te pago tanto. E todos vão e querem o dinheiro. Você quer uma casa? Eu te dou uma casa. Se você trouxer ela aqui, eu te dou uma casa. Você quer um carro? Eu te dou um carro. Você quer uma joia? Cara, eu te dou essa joia. Mas nada disso vale a pena. O que vale é a nossa salvação. Glória a Deus. E toda a vida que eles iam atrás dos discípulos, o Senhor a gente não via, nem o discípulo via, não via, mas o Senhor estava ali, livrando eles o tempo todo. Irmãos, vamos estar na posição, sempre adorando a Deus, não pensando em carro, nem ouro, nem joia, como diz aqui a palavra de Deus, que tudo isso se corrói.
a traça corrói. Isso não tem valor para nós. Glória, aleluia. Vamos continuar adorando a Deus, pedindo resposta. Eu estou há 7 anos pedindo resposta a Deus. Eu vou confessar uma coisa, e talvez o meu pastor fique triste comigo, mas eu estava pedindo resposta a Deus para mim ir embora daqui do Rio. Vou lá, vou voltar para minha terra, vou embora porque eu vivo muito só, ninguém me procura, ninguém vem na minha casa, ninguém quer saber de mim, então vou embora para lá, porque lá eu tenho uma parentela enorme, estou no meio daquela parentela. Tem aqui também o processo, tem um monte, mas ninguém também vem aqui, então me sentindo muito só, vou embora. E comecei a orar. E aí começou um medinho aqui, tá? Quando eu me lembrava, entendeu? De sair, vender minhas coisas, tudo, ir para uma outra terra, porque cheguei aqui com 19 anos, né? Eu só conheço o Rio, lá eu não conheço. Conheço a roça, mas Fortaleza, quando eu vou para lá, tem que andar com guia. Então meu irmão adoeceu, teve que fazer um catéter. Ele tem pouco filho, só tem 20 filhos. Então ali estavam todos eles reunidos dentro daquele hospital. E uma das ex ainda o ama. E me perguntou para mim perguntar por que ela não podia visitar, porque eles não deixaram. Aí eu fui cair na besteira de perguntar a uma da filha. Foi a mesma coisa, eu não sei se os irmãos já mexeram no formigueiro. O formigueiro ele fica quietinho, mas se você for lá e mexer, misericórdia. Aí, irmão, foi desse jeito, foi a mesma coisa que mexer no formigueiro. Só porque eu perguntei por que a fulana não pode ir visitar ele. Eles não têm mais nada, ela já está em outro relacionamento. Por quê? Aí eu recebi isso como resposta do Senhor. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel, né, irmãos? Missionária, vou falar uma coisa para a senhora, que a senhora pode até não gostar muito, não. Mas eu não sei se é melhor estar perto dos parentes ou estar longe. Porque às vezes eu vou falar para a senhora, tem amigos que são mais amigos e irmãos do que parentes. Sim, eu posso falar isso para a senhora de cabelo. Na hora da dificuldade, da luta, a gente às vezes tem amigos, só que também tem uma coisa, nós temos que ser amigos. E muitas das vezes, não sei se isso acontece com a senhora desculpa, nós que somos evangélicos, somente pentecostais, a gente não são muito de nos dar para ser amizade com as pessoas, não. Principalmente com as pessoas que estão lá fora. A gente costuma ver as pessoas lá fora como ímpio, como opção de coisa. Às vezes tem muitas pessoas que estão lá fora que podem ser amigos da gente, a gente não pode misturar as coisas, porque amigo a gente tem que se fazer. Eu não posso querer que o pastor Leandro seja meu amigo se eu não me fizer primeiro amigo dele. Primeiro eu tenho que dar uma prova para ele da minha amizade por ele. Eu tenho que chorar com ele, eu tenho que estar com ele, eu tenho que estar com a esposa dele, eu tenho que estar com os filhos dele, eu tenho que estar com ele para ele saber que eu sou realmente amigo dele, não só para ir lá, para brincar, para se divertir, para culto, mas em qualquer hora, se ele me ligar de madrugada, eu estou com ele e vice-versa, porque a amizade é isso. E muitas das vezes
dentro de uma família a senhora não encontra isso. Falou na igreja em si. Muitas das vezes um parente pode saber que a senhora está doente, mas não te liga, não te procura, entendeu? E às vezes a senhora diz, poxa, eu estava lá no Rio, de repente lá eu achava que estava ruim e aqui está pior, entendeu? Porque o que acontece? A senhora vê o próprio Jesus, ele fez milagre na terra dele. Como é que ele foi tratado no meio dos dele? O que a Bíblia diz que ele foi tratado? Foi de abraço, amor, entendeu? Não foi. A Bíblia diz o quê? Que lá ele não pôde fazer muitos milagres. Aí o que ele falou? Um profeta não é bem aceito na sua, não tem honra na sua terra. Então a senhora vê que, entendeu? No meio dos nossos é mais difícil do que fora. Muita coisa. No meio dos nossos a luta é mais difícil. Então às vezes a gente pensa, eu vou cair no seio da minha família. Aí como é que a família vai receber? É difícil. Por isso que eu falo para a senhora, às vezes a gente tem que orar, outras vezes a gente tem que pedir a Deus para nos mostrar se a gente tem que melhorar em alguma coisa a mais, se a gente tem que ser mais aberto. Mais aberto que eu digo é ser mais cativante, se a gente aprender, pedir a Deus onde eu preciso conquistar mais amigos, ler mais livros, ler mais algo, ter algo assim que a gente possa sentir assim, eu estou conseguindo ter muitas pessoas do meu lado. Porque eu falo uma coisa, conquistar as pessoas, primeiro a gente tem que se dar de si. Se eu tenho uma opção de amigos hoje, porque eu me dou muito de mim para os meus amigos, em termos de quê? De ajuda financeira, naquilo que eu posso, tudo aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, eu me dou. Mas eu falo para a senhora uma coisa, também passamos por tristeza, porque muitas das vezes a recepção pode não ser a mesma. Então a gente tem que ter certeza de saber de uma coisa, nós estamos lidando com seres humanos, não é verdade? Nós não estamos lidando com anjos, nós estamos lidando com carne. Hoje pode estar de um jeito, amanhã pode estar do outro, hoje pensa assim, amanhã pensa depois, um dia acorda bem, outro dia acorda mal. Então a gente tem que entender as pessoas, não é? Porque tem pessoas que acordam todo dia bem, está cheio de problema, mas está rindo, está brincando, já acorda procurando alguma coisa na televisão para rir, para se divertir. Tem outros que já procuram aquela notícia que diz que mataram não sei quantos, que não sei onde está dando tiroteio, que morreu não sei que aonde. Quer dizer, notícias às vezes para se entristecer, e nós precisamos de notícia de quê? Que nos alegra. Às vezes tem coisas na minha casa, quando eu começo a ver que o negócio também tem, eu troco de canal, vou botar lá no Viva, lá onde só está passando os trabalhões, está falando de coisas que eu vou rir. Mas eu estou indo só, às vezes estou no banheiro, estou rindo sozinho. Sabe por quê? Porque a gente tem que sair daquele ambiente que nos contamina, que leva para o coração, que a gente começa a ver todo dia de manhã. Hoje mesmo, eu me liga, mais uma mulher que morreu, que o marido matou, enfiou a faca, fez. Não é? Todo dia mata-se uma mulher no Rio de Janeiro. Todo dia. Todo dia. Todo dia se mata uma mulher. Todo dia é o marido, é o ex-marido, é o divorciado, é o separado, é o casado, é o largado. Então, essas notícias, logo 7 horas da manhã, 8, quando a gente acorda, poxa, ela já, entendeu? Já deixa a gente, acorda, já se entristece, não é, meu Deus? Então a gente tem que estar ligado. Tem que estar ligado, orando a Deus, acordar na oração, e aí já está naquele espírito ali de alegria, porque se a gente ligou a televisão, tem que tomar cuidado. Vou botar lá no quarto, no quarto, outro na Record, era pior do que no quarto. Eu falei, meu Deus, para onde você vai correr? Entendeu? Então, porque a Record, ela mostra em cima, ela vai falando, bota o repórter lá, vem com a Record, vai filmando tudo quanto é troço, muito está começando, que a Globo já esconde mais um pouco. Estou defendendo a Globo, não, para mim é tudo. Eu não gosto de canal aberto, eu quase não vejo, é difícil. Entendeu? Mas o que acontece? Quando a gente acorda, a gente precisa saber da notícia. Eu vou muito para o Rio, como o senhor foi ontem. Então tem que saber como é que está a ponte, como é que está a linha amarela, como é que está a linha vermelha, como é que está a Dutra, como
como é que está a Avenida Brasil. Como é que a gente vai sair assim sem saber como é que está o trânsito? Para a gente saber qual o caminho que a gente vai pegar. Então, não vou por ali, vou pelo Maracanã, vou por outro lado. Temos que saber como é que está a situação. Mas eu penso sempre uma coisa: tudo na vida depende muito mais de nós do que dos outros. Primeiro, é a gente fazer sem esperar em troca. Fazer por amor e não esperar. Essa aí é a base de tudo. Eu vou me dar, se os outros vão me dar eu não sei, mas eu sei que eu vou dar. Se eu vou receber eu também não sei. Mas aí eu lembro daquilo que Jesus falou: eu vim para servir, não para ser servido. Eu guardo muito esse lema para mim, né? Que Márcia fala que você dá tudo para os outros, e menos a mulher. Graças a Deus. A mulher está fora. Mas aquilo que eu posso dar que não me serve, eu vou dar. Ué, não está me servindo, eu vou deixar lá, vou vender. Entendeu? Misericórdia, Jesus. Ué, tem coisas que a gente não pode dar. Mas se você vê um sapato, vê alguma coisa, algo que não serve para você, mas serve para alguém, vai lá e dá. Entendeu? E aí é que você vai conquistando a pessoa, porque é dando que se recebe, né? A palavra diz isso, né? Francisco de Assis, que era um padre, né, católico, ele falava isso, que é dando que se recebe, né? Ele tinha até uma música dele, que ele mesmo fez, né? Que é dando que se recebe. Amém, Senhor? Amém. Então vamos ouvir nosso pastor, que vai trazer uma palavra, vai alegrar, né? Aqui o nosso, vai nos fortalecer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado Pastor Reginaldo é muito engraçado. Já tirei. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Deus ele é fiel, né, irmãos? Glorifica a Deus pela vida de cada irmão, né? Que oh, glória! neste lugar conseguiu vencer, porque, Obrigada, Senhor. irmãos, a gente acorda, como o pastor falou, né? Olhando já as reportagens, às vezes olhamos coisas boas, coisas ruins, e temos que filtrar, né? Tudo que vem sobre as nossas vidas. É verdade. Filtrar, temos que filtrar, porque sabemos que está se cumprindo a palavra de Deus. Se cumprindo aquilo que Deus determinou que venha se acontecer, né? Você vai ver a reportagem, você vai ver assim, olha, acharam uma criança no lixo. Ah, isso é muito triste. Olha, teve uma catástrofe lá no Rio Grande do Sul, morreu muita gente. Olha, o vulcão explodiu lá não sei aonde, lá está em fogo, está em chama. Irmão, nós temos que filtrar tudo que vem sobre as nossas vidas, porque nós temos que ser um cristão. A nossa bússola é isso aqui. E a Bíblia, ela é clara em cortar a carne para nós mesmos. Vai nos mostrar aqui, Gênesis Apocalipse, as guerras, as batalhas sangrentas, as lutas. O povo que Deus enviou e Deus mandou, determinou o fim daquele povo ruim, né? Cananeus, jebuseus, povo que era contrário às coisas de Deus. Deus determinou o final deles. O próprio Deus falou: olha, extermina esse povo. Eu não quero esse povo. Né? Se nós formos olhar lá atrás, quando veio Sodoma e Gomorra, Deus falou para eles, foi lá, desceu um chofre, fogo, queimou todo mundo, derrotou todo mundo. Mas a nossa bússola é isso aqui. Se você está lendo a Bíblia, a Escritura, está estudando, toda a Escritura, ela é feita para ensinar, exortar, edificar. Aleluia. Né? Ela é para isso. E para nós entendermos o que? O vindouro. Aleluia! O que vem à frente? O que vem acontecer à frente? O que nós podemos esperar? O que nós podemos esperar? O que a Bíblia diz? Pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, nação contra adoção, guerra onde não tem rumores de guerra. É o quê? Começo do? Como tudo que começa, irmãos, tem fim. Nós começamos, nós nascemos, somos
terminado, nascemos, crescemos, agora temos a nossa família, já estamos aí com a idade. Nós estamos indo para onde? O fim. Todos nós aqui estamos indo para o... Uns vai durar mais, outros menos, mas todos indo para o... Então nós temos que determinar, irmãos, é isso que vem acontecer. Como o mundo também, com o tempo, com tudo, o fim. Desse jeito. Então nós temos que filtrar tudo que nós vamos ouvir, escutar, tudo que vem acontecer. A Bíblia é clara nos dizendo o que nós queremos que os outros façam conosco. É isso, a Bíblia não diz isso? O que tu quer que alguém faça com você? Faça você abrir. Quer abraçar? Abraça primeiro. Quer abraço? Abraça primeiro. Quer ser bem tratado? Trate bem primeiro. Quer ser respeitado? Respeite primeiro. Quer que alguém te ame? Ame primeiro. Esse é o mandamento da nossa Bíblia. Escritura, irmãos. Então nós temos que o quê? O que você quer que teu irmão faça? O que você quer que se faça com você? O que tu quer? Jesus pergunta ali para você: o que tu quer? Jesus vai falar para você: o que tu queres que te faça? Eu quero ver. O que tu quer nessa noite? Jesus pergunta: o que tu veio fazer aqui nessa noite? Oh, aleluia! Escolhas. Glorificado é voltar O você. que nós vimos aqui fazer nessa noite? Glória, O quê? glória, 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 glória. Aí Jesus diz: está diante do mestre, a mesa da porta. Que o quê? O que tu queres que tu faça? Glória a Deus. Fale. Ele sabe, mas ele quer que tu e eu fale. Louvado seja o Ah, e ele falou: eu quero ver. Quer ver? Não vê. Quero ficar curado, seja curado. Louvado seja o Eu nome. quero ter vida, seja vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, abaixou. Adore comigo assim nessa noite. Estava tentando lembrar esse louvor domingo, não consegui, mas hoje Deus me dava ele. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Escute isso, aleluia. Deus conhece, Ele sabe, aleluia. E sabe do que estás. Ele sabe de todas as coisas. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhendo nas suas alabaçou que trás e mandou a ti. Ele mandou te dizer nessa noite: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou, alabaçou, vem pra lá. Quem mandou você, volte para no lugar da tua vergonha, Deus. Vem lá que Ele vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Escute isso nessa noite, igreja. Ele disse assim: no lugar da tua vergonha, no lugar onde você foi derrotado, no lugar onde te desprezaram, ou no lugar onde ninguém deu nada para você, volte lá, volta lá, volta lá. Pega aquilo que eu te entreguei, que eu te entreguei na tua mão. O que eu te dei?
O que eu te dei? Pega isso aí. Vai pegando, vai pegando. É palavra? Vai com a tua palavra. É louvor? Vai com louvor. É autoridade? Vai com autoridade. É com amor? Vai com o teu amor. Porque é lá que eu vou te honrar. Não adianta sair. Vai lá, baixou, que pipa. Não adianta tu sair do lugar onde eu te botei. Irmão, no luar. Não adianta você sair do lugar onde Deus colocou sem Deus mandar, porque não vai acontecer nada. Mas ele diz nesse louvor que o lugar onde nós fomos zombados, o lugar onde ninguém deu nada por você, o lugar onde teve choro e pranto, o lugar onde teve morte, decepção, é lá que Deus vai te honrar. Amém, Jesus. Glória a Deus. É lá que Ele vai te honrar. É lá que alguém vai olhar e vai falar: ela. Alguém vai olhar e vai dizer: ele. Quem é esse aí? Amém. Vai lá, show, Irmãos, a gente tem que entender o propósito de Deus para que a gente venha herdar aquilo que Ele tem na nossa vida. E muitas vezes nós não herdamos o que Deus tem porque nós não entendemos o propósito de Deus. E ficamos rodando para lá e para cá, procurando algo que já está na nossa frente e nós não conseguimos ver, porque estamos olhando com os olhos carnais. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, aquilo que é para onde você vê, eu vou ver. Alabaixo, e Deus vai falar: olha aí, eu não te falei, eu te mostrei, eu vou te dar vitória nesse lugar. É nesse lugar onde teve choro, onde teve pranto, onde ninguém te foi desprezado, onde ninguém quis saber de você, onde ninguém quis te abraçar. É aí! Vai lá, chama, pipa! Aleluia. É aí que eu vou te exaltar, rapaz! Não adianta, não, pode ficar tranquilo. Alguém te olhou por cima, achou que você não é nada, ninguém. Mas Jesus te ama e fala: vou te exaltar. Toma lá, baixou. Rabacão, toquerei que rai. Deus vai dizer que Jesus, ele sabe que seus discípulos vão atravessar uma cidade chamada Gadara. E eles passam pelo mar. E onde chegar em Gadara, se levanta um vento forte, uma tempestade, e Jesus acalma. Jesus acalma o mar. Jesus acalma o vento. Talvez entrou alguém aqui nessa noite, só Jesus sabe como. O vento tem soprar, o mar tem se revoltar. Mas nessa noite Jesus diz: eu acalmo o mar. E Jesus chega em Gadara. E quando Jesus chega numa cidade chamada Gadara, ele tinha um homem endemoniado, um homem possesso de demônios, aonde o texto vai dizer que prendiam ele na corrente e não podia suportar. Prendiam em prisões e ele rebentava. Ele vivia no sepulcro, comendo rasgado, cortado, maltrapilho, alabaixou, barbudo, achou que vibra, alabaixou que vibra. E ninguém dava nada mais para aquele homem, porque ele já fazia parte da cultura daquela cidade. Alguém já me olhava e falava: você vai naquela cidade tem um homem endemoniado lá. Mas Jesus, quando ele chega, ele muda a história. Oh, glória! Louvado seja. Oh, Jesus, quando ele chega naquela cidade, o negócio estreita. Jesus, quando ele chega na minha e na tua vida, a coisa muda, igreja. Ainda que o diabo se levante, ainda que ele se agita, ainda que ele jogue para lá e para cá, ainda que ele tenta de todas as formas, Jesus diz: calma aí. Louvado seja. O negócio agora mudou. Estreitou. Vamos lá, show, relembrar. Não vai ser mais desse jeito que está. Do jeito que estava, não vai ficar. Porque Jesus entrou no negócio. E logo os demônios reconhecem Jesus e já vem: o que tu vem fazer, filho do Deus Altíssimo? Você vem me atormentar nessa hora? É, Pai. Jesus vai falar: quem é você? Qual é o seu nome? Somos legião.
É legião, porque somos muitos, mas não tem legião, não tem capetada, não tem demoniada. Vai sobrar em diante de Jesus não fica. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele vem e diz assim: tu não deixa sair daqui, o demônio agora implora Jesus. Ele diante do Deus Altíssimo, ele tem que derreter, ele tem que se descer. Ah, não me deixa eu sair daqui. Então faça o seguinte: me mande que eu vá para aquele porco, porque tinha muitos porcos ali, pastor. E Jesus diz: vai. Na mesma hora ele, ó, aquela legião de quase 2.000 demônios vai para o porco. E os porcos se agitam. E aquelas pessoas que estão tomando conta deles não entendem nada. E eles se agitam, se precipiciam e morrem. E ele se assusta e olha para aquele homem que era endemoniado. Alguém dizia todo barbudo, rasgado, cabeludo, maltrapilho. O semblante dele já é outro. O semblante dele já é outro. O semblante dele já é outro. O semblante dele é outro. O semblante dele é outro. Quando Jesus chega, o negócio muda. E agora aquele homem que era endemoniado já está limpinho, conversando com Jesus. E todos se assustam, irmão. Mas o mais interessante é que eu podia isso tudo para dizer o seguinte: quando há um encontro com Jesus, irmãos, não pode ficar da mesma forma. O texto vai dizer que aquele homem que era endemoniado, agora é um ex-endemoniado. Jesus vai embora daquela cidade porque aquele povo não quer que Jesus fique, porque Jesus deu prejuízo àquele bando de porcos. E Jesus vai embora, eles mandam Jesus embora. Quantos de nós, até mesmo crente, mandando Jesus embora da nossa vida? Meu Deus. Quantas casas já não quer abrir mais para Jesus entrar? Jesus, irmãos, Ele ama o pecador, mas não, aleluia, o pecado. O pecador, Jesus ama ele. Vem do jeito que está, endemoniado, perturbado, atentado, mas não permaneça. Tem que ter mudança. E Jesus vai embora. E ele agora corre atrás de Jesus e disse: eu vou com você, Jesus. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir, Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus diz assim: não, você não vai não. Fica na sua cidade, volta para os céus e conta a misericórdia que Deus teve na tua vida. Amém, Jesus. Agora eu posso conjecturar aquele homem todo cabeludo, barbudo, fugido, rasgado, machucado, ferido, chegando, batendo na porta dele, da mãe dele. Mamãe, eu voltei. Oh, glória. Ela baixou. A mãe já não tinha mais esperança de ver aquele filho. Aleluia, glória a Deus. Ela vai. Alguém que está sem esperança, Jesus é a esperança. Amém, Jesus. Alguém que está sem vida, Jesus é a vida. Alguém que está no leito, o médico já deu o último, falou: ele vai morrer. Jesus pode mudar a história. Glória a Deus. Ele faz como ele quer, igreja. E como Ele quer. Ele faz como ele quer. E agora aquele homem que era maltrapilho, pisar, rasgar, com medo de fruto, não tinha valor nenhum naquele lugar. Deus diz: agora eu vou te honrar. Você agora vai ser um pregador da minha palavra. Vai falar para todos aí dessa cidade quem era você e o que Deus fez na tua vida. Ela baixou. Eu quero dizer, alguém que está ouvindo, alguém que está aqui, vai voltar diferente e vai dizer: com tamanha misericórdia Deus teve de mim e de você, a tua casa e da minha casa. Recebe essa palavra, recebe a palavra de Deus, recebe essa unção de Deus. Ela achou que recebe agora, porque o demônio está caindo por terra. O demoniado, o perturbado, o andarilho, o demônio da dissolução, o demônio que muda a cabeça, a cruz de cabeça, quer mudar a cabeça do homem, ele cai por terra no poder do nome de Jesus. Ela baixa, vai trabalhando Jesus. Onde tiver um demônio, onde tiver um demônio, e o culto é escondido, onde meus olhos não consigam ver, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus. Ela baixou, e todo mal sai. Em nome de Jesus. Vem pra cá, pastor. Abaixou. Louvado seja
Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja nosso Deus, Deus fiel. Meu Deus, estava ali só, naquele cantinho ali, ouvindo o pastor. Eu digo para vocês, Deus está trabalhando nessa noite, nesse lugar. As dores que a gente sente é por pouco tempo, Em nome de Jesus. não vai ser por muitos dias, Eu creio. é por pouco tempo, porque nosso Deus ele é fiel. Nosso Deus ele é fiel. Glória a Deus. Louvado seja Aleluia. o Senhor. Irmãos, quando a gente se prega para Deus de uma certa forma, que pode estar todo mundo dormindo, mas você está chorando de noite, Deus está vendo as nossas lágrimas cair. Nós estamos clamando a Deus, estamos pedindo a Deus misericórdia. A gente podia estar pedindo muitas coisas a Deus, não é? A gente pede, né? A gente é pidão, né? Muita coisa. Deus do mundo sempre pede. Aquele que não pode ver nada, que pede, né? Aí quando a gente vem para Deus, a gente já vem com aquela mania de pedir, né? Não é verdade? E a gente tem que pedir. Nós temos que pedir. Porque ele diz: pedir será dado, bater e a porta se abrirá. Então, se você bate, a porta se abre. Se você pede, você recebe. Agora, se você ficar mudo, ficar sofrendo calado, né? Tem gente que gosta de sofrer calado. A gente não tem que estar chorando, meu irmão, para ir para ninguém, que ninguém vai ter pena da gente. Mas para Deus, não. Para Deus a gente tem que chorar mesmo. Tem que mostrar para Deus as nossas dores, onde é que elas estão. Eu sei que Ele já sabe que elas estão, mas Ele tem compaixão, como Ele teve daquela viúva, né? Como ela teve desse, né? Aquele que estava, que foi liberto, que o pastor acabou de falar, né? Ele tem misericórdia de nós. Então nós temos que continuar clamando ao Senhor. Amém, irmãos? Nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão, vou chamar a missionária, são 8h30. Vou chamar a missionária Márcia, né? Que vai estar trazendo a palavra, tá abrindo essa campanha, né? Atos 3, versículo 6. O milagre, né? Da porta chamada Formosa. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos levantar nossas mãos para o altar. Vamos orar, né? Para a serva do Senhor, missionária Márcia, ungida do Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, venha usar a tua filha. Senhor, está aqui tua filha. Em nome de Jesus, eu coloco ela aqui nas tuas mãos. Eu sei, Senhor, que o Espírito Santo já está sobre ela. Usa a tua filha nessa noite, Pai, como tu quiseres. Que não seja a boca da tua filha, Pai, mas que o Espírito Santo do Senhor venha usar ela poderosamente nessa noite, Pai. E tu, Pai, toca no nosso coração, abre nossos ouvidos espirituais, Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, sabendo mais, aprendendo mais. Que tu possa, Pai, hoje, Pai, falar conosco, Pai, de uma forma, Pai, nesse primeiro dia da campanha, que nós vamos sair daqui, Senhor, levando aquilo que nós vamos buscar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma salva de palmas para seus filhos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu não sou levita, não, sabe? Como pastor, missionário, eu não sou levita, não. Mas antes de entrar na palavra, eu vou louvar. E se vocês conhecerem esse louvor, louva comigo. Ele é um louvor bem conhecido. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Deus de poder. Santo Deus de Israel. Glória a Deus.
Glorificado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, 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 glória. Oh, Deus poderoso. Tudo isso que nós falamos, Glória a Jesus. tudo isso que nós falamos está dentro desse louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito de Deus. Glória, glória. Aleluia. A boa obra, Glória, glória. quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Glória. Passe os céus e passe a terra, Aleluia. sua palavra não vai passar. Glória a Porque Jesus. mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Glória, glória, glória. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Salmo 33, 4. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, Glória, dizendo: glória. você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ver os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso Glória, rabiscar. glória. Sabe o que aconteceu? Ouve, oh glória, a voz de Deus bradar. Oh, poderoso Jesus. Dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Deus de poder. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Aleluia. Glória, glória a Deus. É fiel para terminar. No seu tempo, na sua hora, Glória a Deus. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia! Glória a Deus! O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é, aleluia, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora. Aleluia. Fiel é Glória, glória a Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepare o coração para ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar. Gigante derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, fazendo jejuar. Ele ordena, Ele manda, Ele faz como quer. Ele tem, Ele pode, porque Ele é o leão de Judá, a raiz de
já vi. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia. Oh, glória. Ninguém pode impedir o que Deus tem para andar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, Ele está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Hoje o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo. Ele tem todo o poder. Glória, glória a Deus. Quem disse que não tem mais jeito para você? Glória. Fala com o Pai. Deus de Tem poder. sim. Glória a Deus. Confia no Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de Pai amado, Pai querido, em concordância, Pai, com a tua igreja, com a tua noiva, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, me use fortemente na sua palavra, Senhor, que não venha nada de mim, Pai, mas sim que venha de ti. Nos ensina, Pai, porque de mim mesmo não vem nada, mas se o Senhor, Pai, bradar na terra, tudo acontece. Tudo muda, tudo transforma, Senhor. Então, Pai, eu sou totalmente dependente de Ti. Totalmente, Senhor. Fala fortemente conosco, Senhor. Com a Sua palavra. Então, iniciando a campanha, livro de Atos, capítulo 3. Mas eu não vou falar só o versículo 6, que é o versículo da campanha, não, tá bom? Vou começar no versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora de oração, hora não. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era o quê? Oxo. O qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e o João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, aí é outra campanha: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e soltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro para o que lhe acontecerá. Somente até aqui. Aleluia. Então eu vou repetir o versículo da campanha, que é o 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Em nome de Jesus. O que nós aprendemos com essa palavra? Essa palavra é uma palavra muito conhecida, muito falada nas igrejas. Né? Esse tema. O que nós aprendemos? Duas coisas. Uma, fé. Porque o coxo, para ele se levantar, ele tinha que acreditar na palavra do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos com essa palavra, aliás, é mais de duas: permissão.
Porque às vezes nós escutamos, mas não permitimos. Deus acabou de me dar isso, eu não estudei isso. Nós não permitimos, nós ouvimos, glorificamos a Deus, damos aleluia. Essa palavra ela corta para mim também. Não é para a igreja somente, principalmente para quem está pregando. É mais para quem está pregando do que para quem está ouvindo. Então, muitas das vezes nós escutamos, só que nós não nos permitimos. Por que nós não nos permitimos? Porque achamos que não somos merecedores de Deus entrar. Obrigada, Senhor, pela sua presença, Deus. Muito obrigada, Senhor. De Deus entrar e mudar todo o quadro das nossas vidas. Aqui está falando de um coxo. Naquela época, os judeus eles tinham o hábito de orar 3 vezes. 3 vezes. De manhã, à tarde e à noite. Pedro João, ele estava no horário da tarde. Ele passava pela igreja no horário da tarde. E aquele mendigo, ele ficava lá na porta, esperando. Por que o coxo? Por que essa palavra pesada, mendigo? Porque naquela época, quem tivesse qualquer deficiência era excluído pela sociedade. Então, assim como eu e você temos necessidade de nos sustentar, nos alimentar, o coxo não tinha. Então ele estava lá naquela porta esperando o quê? Acontecer um milagre, mas espiritualmente falando e fisicamente falando, a esmola. Porque se ele batesse na porta, ninguém abria a porta para ele. E se eu não estou enganada, nem na igreja ele podia entrar, porque ele era um coxo, era excluído totalmente da sociedade. Então, quando ele viu os profetas do Senhor, ele não viu o profeta, ele não viu o homem de Deus, ele viu a necessidade dele. É diferente de mim e de você? Quando nós viemos para a igreja, será que nós viemos com o coração puro? Será que quando nós viemos para a igreja, antes de vir para a igreja, nós nos consertamos com Deus? Porque nós somos pecadores, nós somos errantes. Será que nós falamos com Deus, Senhor, me perdoa? Será que nós temos o mesmo hábito do que na época dos profetas, mas com coração puro? Porque hoje, quando nós falamos assim de apóstolo naquela época, era quem andava com Cristo. Então os dois, eles tiveram 3 anos com Cristo. 3 anos andando com Ele, agarradinho com Ele lá, ó, junto. Em todas as missões de Jesus, Ele estava lá, aprendendo com Jesus como fazer o quê? A boa obra. Hoje em dia, esses apóstolos, eles não tinham carro, eles não estavam preocupados com o título de apóstolo. Eu não estou jogando letra para ninguém, graças a Deus que não tem nenhum apóstolo aqui. Eu estou falando do jeito que Deus está me dando, tá? Nada contra o apóstolo, né? Mas eles eram humildes, ele tinha uma vida humilde. O pão que ele comia era o pão que davam para a igreja. Ele não tinha um salário, ele não tinha uma estrutura financeira como hoje muitos querem, um cargo eclesiástico, não buscar a Deus, mas buscar, a gordura da ovelha. E naquela época não. Se eles tivessem que dormir na rua, eles dormiam. Se eles não fossem para a tenda, não tivessem tendas para eles, se fosse para um lugar rico, que já tivesse alguma construção, eles não se preocupavam em dormir em casa. Eles só viviam para a obra do Senhor. E como foi falado aqui, o final do tempo está acontecendo, o amor de muitos se esfriam, estão se esfriando. E a igreja não
está diferente disso. Muitos querem comer o quê? A gordura. Nada, se vocês pegarem o meu resumo que eu fiz, não tem nada escrito. É tudo da parte do Senhor mesmo, não tem nada escrito. Se pegarem, eles querem o quê? Pegar o quê? A gordura da ovelha. Mas eles não querem abraçar a ovelha. Quando eu falo em abraçar, eu aprendi uma coisa com minha mãe. Às vezes, minha mãe falava muito isso para mim, porque eu reclamava muita coisa com ela. Às vezes, nós não precisamos estar perto para estar perto. E às vezes, quando nós estamos perto, estamos longe. Se eu estou em oração, se eu estou pensando, se eu estou desejando bem, se eu quero a vitória de alguém, se eu abraço, não somente físico, mas espiritualmente falando, eu estou perto. Mas às vezes tem pessoas que estão perto de nós, mas não nos enxergam. Enxerga, sabe como? Na crítica, no julgo, de um passo em falso que eu dou, na condenação. Isso tudo Jesus passou. Jesus foi condenado. E ele falou que todos nós que seguiríamos a ele não teríamos uma vida diferente, não. Seríamos condenados também. Seríamos apontados o dedo como ele foi apontado na sinagoga. E não foi para qualquer um, não. Ele foi apontado, Jesus foi apontado para quem pregava a palavra. Aqueles que pregavam a palavra. Então, interessante disso tudo, que Jesus fez grandes, extraordinários milagres, né? Só que Jesus permitiu que os apóstolos se mantivessem fazendo esse milagre quando ele não estivesse mais aqui. Então, quando João e Pedro passou pelo coxo no templo, o coxo estava pedindo o quê? Esmola, pensando no alimento dele. Só que Pedro, ele viu muito além. Um olhou para o outro, os dois apóstolos, e falaram assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Maravilha. Então ele pensava que ele ia receber uma moedinha. Só que ele recebeu além. Ele recebeu a cura. Porque Jesus sabia que ele precisava ficar de pé e andar para ter condições de buscar o sustento dele. E Jesus essa noite quer fazer isso comigo e com você. Se é uma porta aberta, ele é capaz de te dar. Se é uma cura, se permita ser curado. Isso serve para mim também. Me permita ser curado. Confia mais. Acredite mais. Eu estou falando para mim também. Porque nós precisamos muitas das vezes ouvir a nossa voz. Porque nós falamos muito, mas às vezes nós, para nós mesmos, Glória a Deus. não entra. Então nós temos que confiar mais, acreditar mais. Mas como foi falado também, não é no homem, em Deus. O coxo, ele não sabia, ele não reconheceu o profeta do Senhor. Mas ele tinha uma escolha de aceitar o que o profeta fez naquela hora, ou ele tinha a escolha de não acreditar. Ele o quê?
Ele escolheu a melhor parte, ele acreditou, ele confiou na palavra do Senhor, ele confiou que Jesus Cristo de Nazaré não estava mais entre nós fisicamente, mas estava espiritualmente, e aqueles homens eram instrumento do Senhor para curar ele. Hoje, esse instrumento sou eu e você. Independente de pecado eclesiástico, independente de religião, porque Deus não é religião. Não sejam homens e mulheres de Deus religiosos, porque Deus é além de religião. Deus é algo sobrenatural que está na minha vida e na sua. A palavra de Deus em Hebreus fala que a fé é firme fundamento de algo que eu e você não vemos. Então, se eu me permito, eu tenho que pegar a muralha de Jericó, jogar ela por terra e confiar mais. Porque Jesus, quando veio à terra, ele passou por tudo que eu e você estamos passando. Mas ele passou porque ele quis. Ele poderia não ter passado, porque ele é todo poderoso, glória a Deus. Mas porque ele quis, por amor de mim e você. E se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que fazer o quê? Confiar. Joga essa muralha por terra. Estou falando para mim também. Aleluia! Joga essa muralha por terra. Joga os carrapichos por terra. Confia mais. Ore mais. Busque mais. E quando o homem de Deus ou a mulher de Deus te entregar algo, não fica assim preocupado com nada, não. Fala assim: Senhor meu Deus, se foi da tua boca eu aceito. Porque se você não aceitar, a cura não vem. Se você não aceitar, a porta aberta não chega. E o interessante de tudo, que quando eu chego no versículo 12, olha o que está escrito no versículo 12. Olha como eles estavam olhando o profeta do Senhor. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nós própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Quem faz é Deus, não é o homem. O profeta que fala que ele faz, ele não está sendo usado por Deus. Porque quem faz é Deus. O profeta é um instrumento do Senhor. Se eu colocar a mão em alguém e eu curar, eu não estou curando. Quem está curando é Deus. Só que muitas das vezes, hoje em dia, nós vemos muitos profetas falando: eu curo, eu faço. Deus de poder. Pedro aqui não fez isso. Pedro aqui falou que quem cura, Jesus de Nazaré. exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, ele veio representando Cristo na terra. Ele veio trazer a boa nova. Só que muitos não aceitaram essa boa nova. Ele veio para curar e para nos libertar. Pedro, no versículo abaixo do 12, ele aproveitou esse momento e falou assim: ué, tudo que vocês estão passando foi porque vocês botaram um homem na cruz, Jesus na cruz. Todo o sofrimento que está acontecendo hoje, isso na época da igreja primitiva, nós estamos falando da igreja primitiva, foi porque vocês colocaram na cruz um homem santo e justo. Então, por mim eu não faço nada. Ele não está aqui fisicamente, mas espiritualmente está.
Glória. Como Ele está aqui hoje. A casa dele, Ele fala como Ele quer, Ele age como Ele quer. Muitas das vezes Ele age gritando, pulando, saltitando. Outras vezes Ele fala com voz mansa mesmo. Mas é como Ele quer. Nós não mandamos em nada. Então, confia. No versículo 18 diz: mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Aí eu pergunto à igreja: será que Cristo padeceu à toa? Será que Ele foi na cruz, sangrou, sofreu pela nossa vida, pelas nossas dores, os nossos pecados? À toa? Acredito que não. Mas essa resposta, eu posso falar de mim mesmo. Eu não posso falar de todos. Por quê? Quando eu sou egoísta, Deus morreu, Jesus Cristo morreu na cruz à toa. Quando eu condeno alguém, Jesus morreu na cruz à toa. Quando alguém me blasfema e fala mal de mim, eu me calo. Jesus morreu por mim. Quando eu sou caridosa, Jesus morreu por mim, não foi à toa. Quando eu condeno todas as religiões, seja ela qual for, não existe religião certa ou errada, porque todas falam de Deus. Eu condeno. Aí Jesus foi para a cruz à toa. Mas se eu falo que Deus está na casa, que todos os irmãos, independente se caiu ou não, são de Deus, as religiões são de Deus sim, porque Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado. E se Ele ama o pecador, não existe religião que não seja de Deus. Não existe pessoas que não sejam de Deus. Não existe. Todos nós somos, a palavra diz que todos nós nascemos semelhança de Deus. Se somos semelhantes a Cristo, todos nós somos. Não é A nem B, não somos religiosos. Então vamos confiar em Cristo Jesus. Vamos confiar de verdade, vamos julgar menos. Vamos levantar o coxo que está caído. Vamos colocar a mão sem pensar que aquele é um pecador, porque nós somos pecadores. E vamos fazer a boa obra de Deus. Quando eu faço a boa obra de Deus, eu faço doente, eu faço abandonada, eu faço com julgo, eu faço com crítica, eu faço com tudo, porque Jesus, Ele também fez assim. Essa noite Ele quer curar, mas essa cura Ele quer libertar. É nossa escolha. Vamos escolher Cristo para Ele vir e nos salvar enquanto há tempo. E vamos pedir a Deus mudança, uma mudança nossa, não do homem. Mudança nossa. Porque aí Deus faz morada, Deus nos cura, Deus nos liberta e muda nosso quadro, e com isso ganhamos a salvação. E muito obrigada pela minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, né, irmãos? Palavra maravilhosa para a gente começar a iniciar a nossa campanha. Nosso Deus, Ele é fiel e deu poderes ao homem para curar. Mas muitas das vezes,
por que a gente se pergunta, por que eu ainda não fui curado? Será a minha fé mesmo que é pouca? Será que não é o meu momento? Porque tudo, irmão, tem um momento, não é? Tudo tem o tempo de Deus. Será que são todos que quando aceitam Jesus, passam pelas águas, são batizados pelo Espírito Santo na hora? Tem pessoas que demoram, tem pessoas que são rápidas. Deus, ele faz como ele quer. Ah, mas aquele ali não foi batizado pelo Espírito Santo porque ele é pecador. Não é isso. É porque eu não tenho um momento. Tem pessoas que Deus prepara de uma forma, de outra. Por que minha enfermidade eu ainda não curei? Não é por falta de fé. Porque se você não tivesse fé, você não faria o que o Espírito Santo te usa. O Espírito Santo não vai usar ninguém que não tem fé. Como é que ele vai te usar? Você vai falar em língua, vai pregar, você vai cantar, vai louvar, e você não tem fé? Não é falta de fé. É o tempo de Deus. Não é que eu vou dizer, fulano não tem fé, está passando aquilo porque não tem fé. Eu não vejo o que ele faz. Eu não vejo, eu não conheço a vida dele. Não sei o quanto Deus usa ele. Mas sei que ele está enfermo. E aí? Então, irmãos, nós estamos aqui dentro dessa campanha porque Deus, ele sabia o tempo que aquele coxo estava ali na Porta Formosa. E Deus tinha um tempo determinado para tirar ele da Porta Formosa. Tinha um tempo, como foi aquele também que ele não conseguia, né, se banhar para chegar, né, até o lago, né, para que o anjo tocasse nele. Ele estava 38 anos. Quando ele ia, chegava alguém primeiro do que ele. Mas teve o tempo que Jesus foi lá e curou ele. Tudo é no tempo de Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente não sabe. Eu vou dizer para os irmãos, tem coisas que Deus quer aprimorar na vida da gente, quer mudar, que às vezes a doença pode ser que ele permite, pode ser uma forma dele fazer. E a gente não sabe. Às vezes Deus quer que você emagreça. Se ele não te colocar uma enfermidade que você vai perder a fome, você vai continuar comendo igual um doido. Mas ele quer que você emagreça. Mas por que Deus me quer amar? Porque ele sabe que ele precisa, que sua obra é grande, você precisa viajar, você trabalha no gás. Ele te quer mais tempo na obra. E no tempo, se você está comendo muito e começa a engordar, tem uma hora que você vai explodir. Tem uma hora que você vai infartar, não vai aguentar. Mas Deus precisa de você naquela hora. Ué, se ele precisa de você, tem que ter uma forma de fazer você mudar as coisas que se ele não entrar com a providência dele, você não vai mudar. Eu lembro que uma vez eu subi, até tem um pastor que está sempre lá no monte, pastor Antônio Carlos, né, um lado, se vocês conhecem, se eu conhece ele. Ele sempre anda ali pelas pedras ali, anda, sai, agora ele até anda com o cajado na mão. Ele subiu comigo lá no monte dos Montes da Macumba. Ele falou assim: pastor, Deus manda dizer para o senhor que o senhor tem que mudar a sua alimentação, tem que parar de tomar Coca-Cola, o senhor tem que parar de comer doce. Deus quer que o senhor pare, é para o senhor comer mais legume, beber mais água, tomar água de coco. Porque ele fala para mim: ó, você está com um negócio aí, ó, você tem que. Aí o que acontece? Eu orava: senhor, eu não faço nada, deixa eu comer, me dá nada para fazer carne de porco, carne assada, tomar Coca-Cola, comer pudim, comer tudo. Quer dizer, ele falava para mim, eu fazia tudo o contrário. Da outra vez eu subi um monte, o irmão falou a mesma coisa para mim: ó, Deus manda dizer que é para o senhor parar de comer o que o senhor está comendo, o senhor mudar a sua alimentação. Já foi outro pastor. E eu continuei tendo fé. Hoje eu não tenho fome para comer. Hoje Márcia chora quando bota comida para mim porque eu não como.
Eu choro porque ela briga comigo para me comer e eu não tenho vontade de comer. Ela bota ali um pouquinho de comida e ela começa a falar e eu começo a chorar. Aí ontem meu filho me abraçou: calma, pai, calma, não fica assim não, você vai melhorar. Por quê? Porque eu disse: filho, mas eu não tenho fome, está todo mundo querendo forçar comigo, mas eu não posso comer sem fome. Entendeu? E aí não adianta, eu acordo, não tenho fome. Aí se vocês olharem, vocês que me conheceram há pouco tempo, eu emagreci tanto que minha calça ontem eu botava a mão aqui, ela vinha aqui, pau. Aí meu filho: não pode usar mais essa calça não. Mas você perdeu suas roupas todas. Essa calça que eu botei aqui é porque ela é toda apertada. Porque as outras já não servem mais. Aquele terno que eu fui lá na festa do Senhor, o Márcio falou: está muito largo para você. Pegou um perro, ficou muito largo. Entendeu? Então, irmão, por quê? Eu estou perdendo minhas roupas todas. Estou emagrecendo. Se eu não tivesse essa enfermidade, será que eu teria parado de comer as coisas que eu comia? Deus estava avisando: para, não come, não quero que coma mais, é só para comer legumes, né? É para comer pouca coisa. 2 pastores e uma pastora. Deus falava: pastor, para de tomar Coca-Cola, só come, você toma 1 litro de Coca-Cola junto. E aí? Olha só o que aconteceu. Será que essa enfermidade não era para chegar onde Deus quer? Tem hora, irmão, se você não separar, Deus primeiro ele avisa: para, é melhor parar, para. Aí usa: você não para, então eu vou te parar. Você vai ficar sem comer. Você vai olhar para a comida, não vai aguentar nem com o cheiro dela, nem o cheiro, pastor. Ela começa a fazer, eu já saio de perto. Quando a comida chega ali para eles comerem, que a quentinha deles chega, eu já saio de lá e vou para cá. Porque senão acontece. Então eu não consigo. Entendeu? Não é que eu não queira comer, eu não consigo comer. E as pessoas falam: é da enfermidade, é da dor, isso, entendeu? E aí, quando ela bota a comida, ela vê que eu não como, ela se desespera, chora. Aí eu choro porque todo mundo precisa ter que comer. Eu não quero comer, gente, você tem que entender. Como é que eu vou comer se eu não estou com vontade? Não adianta eu comer e botar tudo para fora. Vai ser 2 trabalhos de botar e sair. Aí eu vou dizer para vocês aí estiveram na TV, fizemos a campanha, não foi? Pela minha saúde. Fizemos campanha de jejum. Mesmo não podendo, eu fiz. Estamos nessa campanha aqui. Oração pela madrugada. É falta de fé? Sou eu que estou com pouca fé? Ou é a vontade de Deus? Não é? Deus me conhece. Quantas outras coisas Deus me curou? Eu pedi a Ele me curou. Senhor, me cura disso, me cura daquilo. Quantas coisas? Estava sangrando nas fezes abertas, com pus, com tudo. O Senhor me cura. O Senhor me curou, não foi? Fui ao médico, fiz todos os exames, tomei tudo quanto é remédio. Não podia chegar em qualquer lugar. Muitas vezes tinha que entrar dentro do shopping com o carro correndo igual um doido, sem correr dentro do banheiro. Porque se eu ficasse na rua, eu sujava todo. Aí quando eu não ia no monte, eu não ficava assim. Quando eu ia para o culto, eu não ficava. Mas quando eu chegava em casa, né, eu já vinha correndo, atropelando tudo com a chave na mão. Era só chegar, entendeu? Aí só saía pus e sangue. E ela quase com toda hora. Aí orei a Deus, clamei a Deus, né? Quando a gente foi lá na igreja, lembra que a irmã foi levantada a pastora? O meu irmão falou para mim que eu estava curado, ele falou: você está curado. Eu nunca mais tive. Então Deus cura. Mas essa enfermidade aqui ainda não chegou a hora. Quantos já me oraram? Já perdi as contas. Teve a campanha do pastor aqui também, né? Que era de cura. Botou a mão para um lado, para o outro, me virar de cabeça para baixo, deu um banho de azeite, não adiantou. Mas foi falta de fé minha. Eu até falei, ele até ficou triste, não sei se você lembra. Ele falou: poxa, como é que eu vou ficar? Eu tenho o dom de cura, a hora o senhor não fica curado. Eu falei: mas não é o Senhor, é Deus. É o tempo dele. Vai ter pessoas que só vai tocar a mão e não vai ficar curado.
Porque o próprio Paulo não conseguiu ficar curado. E tinha 9 dons. A gente tem 1, 2, 3, alguns tem 4. Mas 9 só ele teve. Os 9 só ele teve. Mas ninguém teve. Não é? Nem Pedro acho que teve os 9. Só ele teve. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos aqui numa campanha que eu tenho certeza que muitos vão receber. Pode ser que um ou outro não receba. Pode ser até que eu não receba também. Mas foi por causa da campanha? Foi por causa de fé? Não. Foi porque não foi da vontade de Deus ainda. É o tempo de Deus. Tudo, irmãos, é no tempo de Deus. Nada é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Eu tive vendo, eu não sei se eu falei isso domingo lá na igreja. Eu vi um pastor pregando domingo e ele tinha falado que ele falou que se uma pessoa não falasse língua, aquela pessoa não tinha como expulsar demônio. Eu fiquei quieto, fiquei ouvindo aquilo ali. E ele falou que o pastor tradicional falou para ele que eu não vejo nada disso, não vejo a Bíblia desse jeito. E ele disse que um dia uma pessoa caiu endemoniada e ele disse que ele dirigindo, ele era lá de Curitiba, ia para Ponta Grossa, e o pastor ligou para ele e falou que tinha um demônio, uma pessoa endemoniada. Ele falou: olha, por que você não tira? Ele falou assim: não, eu não consigo tirar. Eu falei assim: pô, você me disse: não, eu não vou tirar, eu tenho que ir para Ponta Grossa, eu não vou voltar aí, já estou no caminho. Vá lá na Igreja Universal. Eu disse: não, não vou não, de jeito nenhum. Eu disse: o que você vai fazer? Então você tem que voltar, senão eu não vou voltar. Aí eu disse: então o que você vai fazer? Eu disse: você pode fazer o seguinte, você bota ele aí no telefone, chega perto aí, e eu por telefone vou orar e vou tirar. Aí eu disse: eu não falei para você que um dia ia te fazer falta? Você falar em língua, você falar em mistério, você ser batizado pelo fogo do Espírito Santo. Mas aí eu vou falar para vocês, o padre, ele é batizado com fogo do Espírito Santo. Quantos padres expulsam demônio? A gente vê, a maioria dos filmes são com padre. E aí? Então, irmão, tem coisas que a gente às vezes vê que a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está vendo. Tem que prestar atenção naquilo que a gente está vendo na televisão, nas pregações que estão acontecendo. Porque, irmão, e nisso aí, pastor, ele falou que houve uma pregação de um pastor muito famoso nos Estados Unidos, que ele disse que o pastor, quando tinha, acho que mais de 20 mil fiéis, e quando ele pregava, tinha 2 meninas que ficavam na frente, ali conversando, e quando acabou o culto, ele falou: por que vocês tanto cochichavam aí no culto? Enquanto o culto aconteceu, falou assim: nós estávamos orando para o senhor ser batizado pelo fogo do Espírito Santo. Ele falou assim: ué, e que interessa? Ele falou assim: não, mas a gente estava orando para o senhor ser. Aí ele foi e expulsou as meninas da igreja, mas que depois ele ficou aquele inculcado e foi atrás delas, e elas explicou para ele porque que ele tinha que ser. Aí ele foi e falou assim: e quando eu não for batizado pelo fogo do Espírito Santo, eu não prego mais. Ele ficava na igreja, outros pastores pregavam, mas ele não pregava. Aí ele disse que um belo dia, ele andando na rua, ele começou a sentir as pernas dele tremer, uma coisa que foi batizado ali. Aí ele disse que ele voltou a pregar. Aí o pastor falou que a igreja dele de 40 mil passou para 100 mil pessoas. Aí eu falo para vocês, quanto essa igreja a gente vê que tem mais de 100 mil pessoas e o pastor não é batizado pelo fogo do Espírito Santo? Existem 2 tipos de igreja: a pentecostal e a neopentecostal. É isso aí. A neopentecostal você não vê ninguém falando dele. Pois é, mas o milagre está acontecendo, o Espírito Santo está agindo. Porque não pode ter igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali. De falar em línguas. Falar em línguas é dom. É dom. Se você pregar, é dom. Isso não quer dizer que você é batizado com o Espírito Santo, não. Está lá isso É isso aí. Se a pessoa só cura, dons do Espírito. né? Se ela só profetiza, se ela só, né? Então, irmão, a gente vê que hoje a igreja está muito, né? Está muito Falar em cheia de, línguas, por entendeu? sinal, é um dos menores dons. É isso aí. Não, Porque só quem vai saber eu sou Deus. Só se tiver um intérprete. Se não tiver um intérprete, ninguém sabe. Eu vou falar aqui. Se uma quiser falar mal de mim, falar mal do senhor, só não sabe. Está falando em mim. Quiser falar mal de mim, eu não sei. Tem muitos também que usam as línguas
Mas se eu estou falando para a senhora, não entende? Não tem intérprete? Então, irmão, eu falo para você o seguinte: eu tenho fé em Deus que essa campanha vai ser uma campanha que ela vai trazer muita cura. Não só para nós, mas para quem também está assistindo. Você que está assistindo, você que está com problema de saúde, você que tem um amigo, ou tem uma amiga, ou tem um vizinho, uma vizinha, ou tem um irmão que não pode vir aqui, peça para assistir o culto. Né? Pode até as pessoas se reunir na sua casa, né? Às vezes moram perto, não podem vir, mas podem todos. Porque vai ser como se fosse uma igreja. Como nós estamos aqui reunidos, vão estar reunidos na casa de Deus. E vai estar recebendo da parte de Deus, porque é ao vivo. Amém, irmãos? E assim, nós vamos agradecer a Deus, né, por esse culto. Na semana que vem, nós vamos estar aqui em nome de Jesus, né, com a segunda semana da campanha, na quarta-feira. Amém? Alguém teve alguma coisa da parte de Deus?